A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde, que as bênçãos de Deus sobrecaia na tua casa, na tua vida. O Senhor, que é o sacerdote do lar, que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus abençoe os seus filhos e que sua casa venha ter cachoeira de bênção de Deus sobre a sua vida. Para muitos que não me conhecem, eu sou o pastor Antônio Ferreira dos Santos. Eu congrego no ministério da Assembleia de Deus da ADSA Brasil. De pastoreio uma igreja aqui no Jardim das Rosas, Rua Agostinho Carrasco, 23A. Rua Agostinho Carrasco, 23A, no Jardim das Rosas. Se quiser lá nos fazer uma visita, temos culto toda quarta-feira, temos culto da família toda quarta, culto da vitória, e temos culto aos domingos, das 18h30 às 20h30. Então você é o meu convidado especial. Mas nesta tarde, já que já estamos iniciando, eu queria deixar uma mensagem da parte de Deus, porque eu venho observando no meio evangélico algumas coisas que a gente vê algumas pessoas pregam errado, ensinam errado, e eu não compartilho com nada errado. Eu gosto de compartilhar o que é certo. O que é certo e verdadeiro eu compartilho, tá bom? Então eu convido ao senhor, a senhora que está aí agora, sentado no seu sofá, aí no seu computador, assistindo esse vídeo agora, a você pegar a sua Bíblia. A Bíblia, ela tem 66 livros. Tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. Então dá 66 livros. Então, tendo 31.127 versículos contém a Bíblia. Então a Bíblia tem as suas divisões dos livros poéticos, históricos, os livros dos profetas maiores, profetas menores. Então hoje eu não vou fazer essa divisão da Bíblia, mas no próximo vídeo eu vou detalhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vou explicar livro por livro e vou explicar o significado. Mas hoje eu quero deixar uma mensagem para a sua reflexão, para que você possa compreender. Pega a sua Bíblia, faça que nem eu, Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia excelente. Pegue agora na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 2. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 2, que diz assim, vamos ler junto? A igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Chamado o quê? Santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, nosso, em todo lugar. Eu quero, junto com os senhores, entendermos esse texto. Quando Paulo escreve essa primeira epístola à igreja de Deus, que o texto é bem enfático no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, não é carta à cidade de Coríntios, não, é carta à igreja de Deus que estava dentro da cidade de Corinto. Dentro da cidade de Corinto estava a igreja que é de Deus. Já vou abrir um parênteses. A igreja, o que é a igreja? Muitos confundem. Tem pessoas que falam assim, eu vou para a igreja. Mas a igreja somos nós. O Senhor Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele está presente. Então, o Senhor sacerdote, com a sua digníssima esposa e as suas prole, que são os seus filhos, já são a igreja dentro de casa. Tem família que tem 5, 6, 4. Mesmo que seja só o Senhor e a sua digníssima esposa, já
Deus já está presente. Então a igreja não é o salão feito de tijolos. A igreja somos nós somos a igreja. A igreja é o povo, é os seres humanos que é a igreja de Deus. E esse povo, que é a igreja de Deus, que é o povo que é a igreja de Deus, esse povo tem um dono. E o dono da minha vida e o dono da sua vida, diga bem alto, se chama Jesus Cristo, o poderoso. O meu dono não é nenhum ser humano carnal, porque quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi o homem que morreu, quem morreu foi Jesus. Então meu dono é Jesus, ele é meu dono. Aí os senhores falam, pastor, o senhor tem base bíblica nisso, que Jesus é o nosso dono? Tem uma base bíblica, porque Jesus comprou. Jesus me comprou e te comprou. Mas só que Jesus não comprou a gente com ouro. Jesus não comprou com prata. Jesus não comprou com euro, com dólar. Ele comprou com seu próprio sangue derramado no Calvário. Aí os senhores falam, pastor, tem base bíblica isso? Pegue a sua Bíblia e vamos ler em aqui no primeiro livro de Coríntios mesmo, no capítulo 6. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, e o verso 19. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Vamos ler junto? Vamos lá. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito e que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo? Você não é de você mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Porque fostes comprado, olha o que o texto diz no primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Ó. O verso 20 diz assim, ó, porque fostes comprados por bom preço. Você foi comprado por um bom preço. Jesus já pagou. Você tem um dono. E o seu dono se chama Jesus. Aí diz, mas glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, somos de Deus. Foi o Senhor Jesus que morreu na cruz e Ele comprou-nos com preço de sangue. Então eu tenho um dono. O meu dono é Jesus Cristo, poderoso leão da tribo de Judá. É Ele que é o meu dono, é Ele que é o dono da sua igreja. Quem é que... Essa igreja pertence a quem? Essa igreja pertence a Jesus. Mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 2 diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus. Primeiro ponto, nós somos santificados em Cristo. Nenhum homem consegue nos santificar, porque todos são pecadores, mas nós somos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Quer dizer, Jesus ele nos santifica e depois nos chama de santo, porque diante de Deus todos nós somos santos e vamos ser santos naquele grande dia, santo, purificado do pecado. Com todos que em todo lugar invoca. O que chama atenção, que a igreja de Deus, ela está espalhada em todo lugar. Aonde as pessoas reconhecem o sacrifício de Cristo, reconhecem que Ele morreu na cruz, recebe Cristo como único Salvador, confessa os seus pecados, em qualquer lugar do mundo, vai ter pessoas que estão reconhecendo o sacrifício. O que eu quero chegar nesse texto, senhores, é abrir as vossas mentes e entender um mistério que esse texto nos traz. Que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todos,
que aceita Ele, todos que aceitam Cristo e cumpre as regras bíblicas, como existe hoje a lei de trânsito. Se você passa no farol vermelho, você vai ser penalizado, porque você queimou o farol vermelho. Se você tem 60 km para andar e anda 80, você vai ser multado pelo radar. A Bíblia também tem regras para ser cumprida. Temos que cumprir as regras da Bíblia. Aonde eu venho aprender nesse texto que todos que aceitam e confessam ao Senhor é de Deus. O povo de Deus é grande. Mas hoje que me chama, senhoras e senhores que estão ouvindo esse vídeo e que vão ouvir esse vídeo, é que tem existindo uma divergência no meio do cristianismo. As pessoas hoje querem defender placas com um nome escrito, pessoas que põem lá um nome na parede do lado de fora, escrito o nome da sua igreja. Eu não quero falar aqui o nome de igrejas por causa da ética. Eu quero ser ético para não divulgar nomes de religiões. Mas tem pessoas que põem uma placa na sua igreja do lado de fora com o nome do seu ministério. Aquela placa, ela molha, ela recebe sol e recebe poeira. O que eu quero dizer é que a igreja de Deus, a igreja que é de Deus, ela não é uma placa. A igreja que é de Deus. O tema desta mensagem é: a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E a igreja de Deus é um povo fiel. Deus não vai levar para o céu placa. Ninguém vai chegar lá no céu com o nome da sua religião escrita em um papel ou em uma placa dizendo: Deus é com o nome do meu ministério. Deus, ele não está olhando para nome de ministério, ele está olhando para o povo que pertence a ele, que ele comprou com seu sangue. O povo que ele comprou com seu sangue não tem placa na testa, não tem nome de ministério na testa. Deus não vai salvar ministério. Que hoje existe uma briga de ministério, que vários ministérios um quer ser melhor do que o outro e discrimina os outros ministérios. Tem salões que são pequenos que tem 5 pessoas. Se dentro desse salão que tem 5 pessoas, todos 5 for fiéis e cumprir a regra da Bíblia, vai ser salvo. Porque as pessoas ficam preocupadas: se eu não for de ministério grande, eu não vou para o céu. Irmão, não adianta você ser de ministério grande e não cumprir as regras da Bíblia. Porque para ser salvo, Deus vai arrebatar os fiéis. O Senhor não vai arrebatar placa de igreja e ninguém vai chegar lá dentro do céu com uma placa dizendo: Senhor, essa aqui que é minha igreja. Não. A igreja de Cristo é o povo fiel que obedece a sua palavra. Muitos estão se iludindo com ministérios grandes por causa de nome. Deus não vai arrebatar um povo por causa de nome. Ele vai arrebatar os seus fiéis, aqueles que obedecem e cumprem a regra da sua palavra. Porque hoje, na época dos dias odiernos, a gente vê muita bagunça no meio evangélico de pessoas que estão dizendo que vão para o céu. Mas para subir para o céu, não precisa estar em uma igreja de nome, ou em uma igreja de um ministério grande. Para subir para o céu, as regras que é exigida é essa aqui. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Você tem uma Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5. E o verso 19, Gálatas capítulo 5, verso 19, as regras para subir para o céu são essa aqui. As regras para ser arrebatado não é você segurar o nome do seu ministério, placa. A regra não é o nome de um ministério escrito na parede. Até tem nomes até bonitos, mas isso aí isso não garante salvação. Ministério grande não garante salvação. A igreja pode ter 3 pessoas, mas se os 3 cumprir as regras que estão na Bíblia, ele vai ser salvo. Que para ser salvo tem que ter santificação ao Senhor. Se não tiver, não vai subir para o céu. Independente de ser ministério grande ou pequeno, não importa. O que importa é cumprir as regras que a Bíblia propõe para que a gente venha a ser salvo. Gálatas capítulo 5, verso 19 a seguir. Vamos ler? Vamos lá. Porque as obras da carne
são manifestas quais são prostituição, impurezas, lascívias. Como é com uma pessoa que congrega em uma igreja, em um salão, porque a igreja somos nós, a gente vai para o salão. Davi, no Salmo 122, primeiro disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a gente vai ao templo, você pôs a expressão, eu vou subir ao templo, ou eu vou à casa do Senhor, porque a igreja somos nós. Como é que a pessoa, que é a igreja de Deus, quer ir para o céu, vivendo uma vida de prostituição, produzindo obra da carne? Tem pessoas que têm duas esposas, tem pastores que têm a sua esposa e tem outra esposa particular e diz que vai ser salvo. Membros com 2, 3 mulheres dizendo que vai ser salvo. Um monte de pessoas pregando o evangelho de Cristo e fazendo as coisas erradas, se prostituindo, outros usando drogas e está dentro da igreja. Eu quero te dizer, meu filho, as coisas de Deus é santa, Deus é santo. Deus tem repugnação de tanta podridão que está acontecendo no meio do povo evangélico e dizendo que vai para o céu. Para ir para o céu tem que ter santidade. Isaías capítulo 6, primeiro, os anjos estavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto para não ver a santidade, com 2 cobriu os pés de reverência a Deus e com 2 voava, que simboliza o movimento do Espírito. Então Deus é santo, Deus está indignado com tanta patifaria, tanta podridão no meio evangélico e as pessoas se escondendo atrás de placa ou nome de igreja. Placa e nome de igreja não salva. O que salva é ter vida santificada na presença de Deus. Olha que Gálatas capítulo 5, verso 19 a seguir diz, não é eu, é a Bíblia, está escrito, meu filho, é a palavra, ó. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro, Paulo fala, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem anda se prostituindo não herda o reino de Deus. Quem anda dizendo que serve a Deus, bebendo cerveja, usando droga, não vai herdar o reino de Deus. Está reprovado do reino de Deus. Tudo que desagrada a Deus está reprovado do reino de Deus. Mas o que agrada a Deus é isso. Verso 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque os que são de Cristo, meu filho, já crucificaram o seu corpo. Os que são de Cristo se santificam para não fazer as coisas erradas. O que são de Cristo anda na sua verdadeira palavra. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha o que é que diz. É a Bíblia, meu filho. Vocês podem dizer assim, mas pastor, por que essa palavra? Mas só que é a Bíblia, meu filho. Eu estou lhe ensinando você ir para o céu. E para o céu não é você ter muitos bens na terra. E para o céu é você se enquadrar aqui. Hebreus 12, 14 é o que diz. Ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, meu filho, você não chega no céu. Primeiro tenha paz e siga a santificação. Coloque a vida no altar, porque se não tiver a vida no altar, não subirá. Porque a igreja de Deus é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja sem mácula. 1 Pedro 1,15. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo o que diz 1 Pedro 1,15. Ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em todas as vossas maneiras de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aí você fala, pastor, não tem como eu ser santo. Você não é 100% santo, mas você pode se esforçar para não ficar fazendo coisas erradas que não agrada a Deus. Ninguém consegue ser 100% aqui na Terra Santa, mas consegue se esforçar porque Deus está indignado com tanta podridão de pecado dentro da igreja, de pessoas dizendo que vai para o céu e fazendo tantas coisas erradas
A esposa que diga, a família que diga, de muitos sacerdotes hoje atrapalhados dentro da igreja e na frente da obra. Pastores que abrem igreja, é pecado abrir igreja? Não é pecado. Se você quer abrir uma igreja, eu vou lhe dar um conselho. Vá você e a sua família. Porque tem gente que abre igreja, leva todo o povo do ministério, que o povo já está lá há muitos anos, e aí depois, esse povo que ele levou vai trazer consequência. Por que muitos abrem igreja? Para que ele mesmo coloque as suas regras. Qual é a sua regra? Que ele pode pecar, pode ter 2 mulheres, pode se prostituir, e não vai ter um pastor sobre ele para discipliná-lo quando ele errar. Eu congrego em um ministério que eu tenho o meu pastor setorial e tenho o meu pastor presidente. Porque esse negócio de você abrir igreja e levar todo o povo atrás de você, e depois que você pecar ou errar, quem vai lhe punir? Se você próprio é o pastor presidente, então você mesmo vai camuflar. Mas abrir igreja é pecado? Não é. Desde quando que vá você e sua família sozinha, e se a igreja crescer, aí sim é benção. Agora, abrir igreja e levar o povo atrás de você, isso é rebelião, e Deus não está nesse negócio. Se converte e entre pela porta, que Deus vai vir buscar um povo santo e fiel à sua palavra. Ainda aqui para a gente concluir, em Apocalipse 21:15. Apocalipse 21:15 diz assim, para a gente concluir. Apocalipse 21:15 diz assim, ó. E aquele que falava comigo, desculpe, Apocalipse, aqui é onde a gente está lendo, 22, verso 15. Desculpe aí, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicídios, idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Tudo que é sujeira de pecado, mentira, prostituição, feitiçaria, tudo isso, idolatria, esses não herdarão o reino do céu, porque o céu não é lugar de carniça. O céu é lugar de pessoas limpas e purificadas para a glória de Deus. Então, meu filho, se prepare, porque a igreja é de Deus, é uma igreja santa, a igreja é fiel. Deus vai vir buscar um povo que se esforça para subir para o céu. Então não fique preocupado quando alguém fica sustentando que a igreja dele é um ministério de fama e você congrega numa igreja simples. Jesus, ele vai vir buscar os fiéis. Em todo lugar onde tiver um fiel, no catolicismo, em qualquer lugar, não importa, se você for fiel e cumprir as regras da Bíblia, reconhecer o sacrifício de Cristo, ter o nome escrito no livro da vida, que é o primeiro lugar, nome escrito no livro da vida, meu filho, fique tranquilo, não se desespere, que Jesus vai vir buscar uma igreja que é fiel a Ele e que cumpre a sua palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se eu não estiver aqui na terra, em breve eu quero te ver lá na glória, para a gente dar muito glória ao Senhor, para sempre. Fica com Deus. Shalom, shalom. Shalom é a expressão hebraica, quer dizer a paz do Senhor. A paz do Senhor. Ou shalom aleichem, a paz sobre vós. Que Deus te abençoe e terá outros vídeos para a glória de Deus.